Oi, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Muita correria ou preguiçosos, tranquilos? Mari já entrou, já está aqui. Pessoal, convidei uma pessoa, uma querida amiga minha, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o trabalho do responsável técnico de psicologia. Isso foi algo que eu nunca tinha ouvido falar em psicologia, na graduação de psicologia. E quando eu entendi que existia esse tipo de trabalho, eu fiquei assim, como é que é esse tipo de trabalho, né? Para onde vai? Para onde vem? Como funciona? Será que é só em clínica ou em consultório particular também, né? Como é que é esse trabalho desse responsável? Então eu vou chamar a Mari para vocês conhecerem ela, para falar um pouquinho sobre a carreira dela, como é que ela chegou até aqui e como que acontece esse trabalho do psicólogo. Mari, vou te chamar. Oi, Mari! Oi, oi, tudo Tudo? Meu Deus, bem? que saudade! Quando a gente fala por WhatsApp não vê assim, né? Sim, mesmo antes da quarentena, né? Imagina agora. É verdade, temos que melhorar isso daí, né? Quando voltar. Com certeza. E aí, tudo bem? Tudo, só frio. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou aparecer todas as minhas lives de casaco agora, que é o look Ah, já da quarentena. eu também coloquei blusa de frio, porque o lugar que eu também atendo é frio. Não tem como não. Frio eu vou passar na live, isso eu tenho certeza. Mari, é a primeira live que você está fazendo ou você já fez alguma outra? Primeira live. Você foi sortuda. Primeira que eu aceitei. Ai, que legal. Porque eu, com tecnologia, Ângela, tava nervosa de se isso deu certo, agora eu já tô calma. Porque eu, com tecnologia, 10-0. Então, se isso deu certo, o resto eu sei que eu sei falar. Então vamos embora. Mari, é assim, eu vou te fazendo as perguntas, vai falando, né? Se sinta à vontade, é um bate-papo. Se alguém fizer alguma pergunta, fazer algum comentário, eu vou ler, a gente vai interagindo com o público. Aproveitando, ó, o Thiago até falou, Ângela é maravilhosa nas lives, arrasa. Eu adoro iniciar as pessoas, então você não é a primeira que faz a primeira live comigo. Adoro puxar. Que bom. E lembrando, o Thiago sempre me lembra, né? Quem puder colocar coraçõezinhos, ajudar a gente a engajar essa live, que quanto mais movimentação, maior a chance do Instagram mandar para outras pessoas e verem que a gente está aqui. Então, quem quiser puder ajudar a colocar Legal. coraçõezinhos, bacana. Mari, então vamos lá, me explica como é que foi a sua carreira, assim, como que você escolheu a psicologia, como é que você chegou na psicologia, na clínica? Tá. Eu escolhi, na verdade, quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer publicidade. Tipo, nada a ver. Por conta da família. Meu primo tinha agência de publicidade, minha irmã é jornalista. Eu falei, cara, vou por aqui. E aí, no primeiro semestre de publicidade, eu falei que nada a ver, odiei, assim, tomei raiva, assim, nos primeiros já. E aí eu fiquei perdidaça, fui fazer orientação vocacional. Por isso que eu acho tão importante, né, que a gente sempre comenta. E aí deu pedagogia, psicologia e direito. Aí eu fui para psicologia, eu já fazia, início eu já fazia terapia desde os 14. E aí eu gostava muito da terapia, né? Não imaginava ainda como trabalhar, mas eu gostava muito de fazer terapia. Aí eu conversei com ela e tudo, e aí nisso eu fui para a faculdade. Achava que era uma coisa assim, tipo, uma teoria que eu ia aprender as técnicas de uma teoria e pronto. Quando eu vi aquele leque também de coisa, eu falei, gente. Mas aí eu fui para comportamental desde sempre, né? Assim, nas discussões lá na sala de aula já, as matérias mais de comportamental eu já gostava mais. E aí eu fui indo, eu fiz estágio na clínica, fiz estágio por fora do CEUB, eu fiz no hospital e fiz em social pelo CEUB, né, no TJ. E aí o meu caminho era
saí fazer concurso, que logo que eu formei em 2014 tinha concurso em social, e nem pensei em clínica, assim, era plano B total. Mesmo adorando os estágios, gostei muito de estágio na clínica e tudo. E aí, até que eu estava até lembrando para nossa live que teve uma vez no estágio que eu fiz sábado que a professora faltou e ela deixou um recado para mim, Mariana, você coordena aí. Então, assim, acho que era o meu destino mesmo, porque aí eu que coordenei, eu que mandava todo mundo fazer prontuário e tal. E aí acabou que eu entrei numa ONG logo que eu formei, né? Que eu formei depois de vocês em 2014. Mas na ONG tinha dois tipos de trabalho de abuso sexual. Um era clínico e um de fato lá na ONG. E aí eu fui entrando na clínica, queria muito começar a trabalhar. Aí eu fui lá para Daza Norte, na Clipes. E depois, a minha monografia foi uma pesquisa sobre diabetes, que eu apresentei em Portugal. E aí, por conta disso, a clínica que eu estou hoje como responsável técnica pegou o meu currículo e eles tinham uma outra proposta de equipe multidisciplinar e tal, quando eu entrei. E aí agora, né, eu tô nas duas, eu tô na Clipes e nela, e eu sou responsável daqui do Sudoeste, né, da Clinisário. E deixa só uma curiosidade que eu não entendi. Eles te conheceram por conta do seu trabalho? Como é que... Foi porque quando eu fiz a monografia, eu fiz pesquisa, né, eu não fiz só teórico, né. E aí o meu orientador na época, o Serginho, fez o meu trabalho ir para um congresso em Portugal. E aí publicou artigo, publicou numa revista, eu coloquei no meu currículo também. E aí essa clínica aqui do Sudoeste, eles que tinham uma visão assim, era nutrição, era fisioterapia, era tudo na mesma clínica. E eles queriam dar, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, fazer o tratamento inteiro, né? Que é o que era a minha monografia também, a importância da psicologia na diabetes, com a dificuldade de seguir, às vezes, uma dieta, né? Que era diabetes tipo 2 só. E aí eles me conheceram por conta disso. E aí eles me chamaram e me contratou. Que legal, Mário. Eu não sabia. Ó, isso é novidade pra mim. Não sabia que você tinha, né, feito todo esse trabalho. A Andressa até entrou aqui e falou: que incrível essa live, parabéns pra vocês. O Marcelo falou: também deixei a publicidade, fiz psicologia. Então, parecido esse seu trajeto. É nada a ver, né? Porque nem, eu lembro que tinha uma amiga nossa, a Thaís, que ela fez publicidade primeiro, lembra? E a Lembro. gente comentava, assim, às vezes da matéria de... Porque tem como unir publicidade com psicologia, né? Tem gente que faz aqueles estudos, põe tal música, põe, né, e tal. E nem isso eu gostei, assim, pra você ver o tanto que não tinha nada a ver comigo mesmo. E a psicologia foi engraçado, porque eu gostava muito da terapia. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da clínica. Mas eu sempre coloquei como plano B, assim, agora que tomou conta da minha vida mesmo. Que legal. É interessante porque eu também tive um trajeto semelhante ao seu em relação à terapia. Fiz terapia antes, me apaixonei, vi mudanças e falei: nossa, é psicologia que eu quero. E é legal trazer essa temática. Por que eu trago isso, né? Porque geralmente as pessoas que assistem aqui são psicólogos, mas tem muitos estudantes também. E tem eu lembro daquela ideia de no início ficar assim: vou para psicologia para me descobrir, mas espera aí, é uma profissão, né? Então a diferença da terapia é você como paciente e você como profissional mesmo. E aí, Mari, você poderia explicar pra gente então como que você se tornou responsável técnica? Assim, foi logo que você entrou na clínica, você já foi chamada para isso, ou você atendeu um tempo lá e depois você foi chamada para esse serviço? Como é que é? Então, aí eu fui contratada, isso em 2015, né? Como psicóloga só. Até psicóloga infantil no começo, só era isso que precisava. E aí eu fui gostando da clínica, né? Era um dia só lá, foi aumentando os dias e tudo.
o que aconteceu tem 8 meses, os donos dessa clínica tinham várias clínicas e como eles não estavam conseguindo se dedicar para todas, essa que era a menor das três, eles resolveram vender. E aí trocou a gestão para um casal. E aí, até então, eu até vi os comentários antes da gente começar, que ninguém sabe o que é, né? Responsável técnico. Então, eu nem sabia o que era. E aí trocaram os donos, só que aí teve gente que ficou, teve gente que saiu, os novos donos explicaram o que eles queriam, então a gente decidiu se a gente queria ficar, se queria sair, tudo. E aí foi indo, quem quis ficar foi continuando, foi atendendo e tal. E aí um belo dia a nova dona bateu lá na minha sala e falou: Ah, Mariana, eu queria que você fosse a responsável técnica. Ela não sabia nem o que ela estava falando, assim, porque eu não sabia nem que tinha isso lá na outra, né? Porque que é a responsável técnica tá saindo junto com a outra dona, e a gente, né, viu que você é uma das que tem mais tempo aqui na clínica. Eu fico todos os dias nessa daqui, né? Eu não fico o dia inteiro, mas todos os dias eu tô. E eu sempre tive esse negócio de, com você mesmo a gente tem isso, de querer saber tudo, de código, de resolução. Então, muita gente já me perguntava antes, minhas amigas e tudo, como que faz tal relatório? Como faz não sei o quê? E isso eu já fazia lá na clínica, né? E a gente vê que você sabe muito dessas coisas técnicas. E aí eles me convidaram. E eu falei, tá, então você, né? Mas assim, fiquei desesperada e não mostrei esse desespero, mas fiquei desesperada. E fui procurar muito na internet, assim. Fui ler resolução, fui ver o que era. Porque uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui é se você quiser só ser uma responsável técnica burocrática, só um nomezinho assim, você pode ser, entendeu? Então também tem essa diferença. Eu quis ser uma responsável técnica ativa, eu sou muito ativa. É, tudo que tá lá, né, que depois a gente vai falar direitinho, eu quero ser, né? Então tem essa diferença também. Então comigo foi assim, foi por conta da troca de gestão que me chamaram. Mas eu sei que é raro acontecer dessa forma. O que acontece mais é alguém abrir uma clínica e aí, a partir do momento que abre, tem que escolher um para ser o responsável técnico. Essa pessoa tem que estar com CRP ativo e nenhuma pendência, né, com o conselho. Então, assim, por exemplo, quem abre um consultório sozinho, automaticamente ele já é o responsável técnico. Agora, se você abre uma clínica de médio ou grande porte, aí você tem que escolher um psicólogo como responsável técnico. Então, deixa eu entender. Um responsável técnico acontece quando você abre uma empresa. Então, você tem que ter um PJ. Porque uma pessoa que vai abrir um consultório sendo pessoa física não tem tem a responsabilidade técnica na vida, né? Mas não tem não é um título, né? Não tem essa função. É porque para o conselho, automaticamente já é você. Se você tem um consultório sozinha, por exemplo, você entra em contato com o conselho, né? Você faz o registro e aí automaticamente já é você. Agora, se você abre clínicas de médio ou grande porte, que é o que a gente chama assim de 10 psicólogos, 5 psicólogos, a Clips, por exemplo, tem 40 psicólogos. Então, tem que ter um habilitado, porque tudo do conselho é com você. Por exemplo, vamos pegar uma de 40 psicólogos. O conselho não vai ligar para cada um.
para perguntar alguma coisa, para fiscalizar alguma coisa, para entrar em contato com o registro, que é renovado a cada 2 anos. Então, e a gente vai, eu sei que você vai me perguntar mais coisas específicas, mas assim, qualquer coisa que aconteça na clínica, é mais fácil eles entrarem em contato com uma pessoa e com uma pessoa que é formada. Porque, por exemplo, na minha clínica, os gestores não são psicólogos. Então, muita coisa que às vezes o conselho quer saber, eles não sabem responder. Não é da formação deles, né? Coisas técnicas mesmo, que eu digo, né? Então, tem que ter uma pessoa habilitada para isso. E isso, Ângela, em qualquer profissão. Por exemplo, se a clínica tem fisioterapia, nutrição e psicologia, tem que ter um responsável técnico para cada um. Entendeu? Deu para entender? Então, vai ter uma nutricionista que vai ser responsável técnica, eu sou da psicologia, e aí vai ter um da fisioterapia. Então, necessariamente, a pessoa tem que ter formação na área dela para ser responsável técnica daquela área. Sim, tem que ter, tanto que o conselho pede muito documento quando vai nomear, né, o responsável técnico. É diploma, é CRP, tem que estar com a certidão negativa, nenhuma dependência, nenhum processo no CRP. Se de repente teve alguma denúncia por algum motivo, você já não pode ser responsável técnico. Tem alguns pré-requisitos, né? E aí fala... E tempo de formação também. Tem tempo de formação também. Você não pode formar hoje e ser um responsável técnico de uma clínica. Quanto tempo de formação? São de 3 a 5 anos, assim. Você tem que mostrar que você já está atendendo pelo menos uns 3 anos. Mas é um questionário. Chega, né? Você faz esses... Você coloca todos os seus dados e você dá o seu diploma e eles vão tendo se é verdade tudo que você falou, né? Então, Mari, fala na prática para a gente entender melhor como que é o seu trabalho, né? O que o responsável técnico faz? E ele pode, então, continuar clinicando e aí ele tem funções além da clínica? Como é que funciona na prática? Então, é livre, tá? Tem responsável técnico que, às vezes, como a clínica está muito grande já, ele se encarrega a fazer só a triagem. Então, ele não atende mais. Ele só faz a triagem, tipo, chega paciente novo que não tem indicação de psicólogo, ele atende e fala, olha, é melhor você ir para tal perfil, para tal psicólogo e tal. Eu, no meu caso, eu continuei atendendo, porque é uma clínica comigo, dão 5 psicólogos agora. E então eu quis também continuar atendendo. Mas o que acontece? Tem uma resolução, se o pessoal quiser olhar, do Conselho Federal, que é a número 3 de 2007. E lá no artigo 36 tem todas as funções do responsável técnico. Então, ele se responsabiliza por tudo perante ao conselho da clínica. Então, ele tem que estar vendo se a clínica está com os consultórios habilitados para atender. Nesse caso, agora que a gente teve a pandemia, eu tive que deixar fechado todos os consultórios sem janela, né? Então, a gente, isso, se está um lugar agradável, é coisa técnica mesmo, se o ar-condicionado está funcionando. Deu uma travada, não deu não? Deu, mas estou te ouvindo. Tô te ouvindo, agora travou. Agora voltou. Essas coisas pequenas de ver coisas físicas do consultório, guarda de relatório que sai né, que, por exemplo, um paciente pediu, eu tenho que deixar uma cópia, pedir para o psicólogo fazer, deixar uma cópia lá, né? E eu vou
Travou. Então, Deixa eu só para... Deixa aqui. Pronto. Mari, deixa eu só voltar então. Aí você falou assim, se o paciente pede o prontuário dele, tem que ter uma cópia. Não só o prontuário, qualquer tipo de relatório que pede, né? Atestado, declaração, tem alguns trabalhos que pedem, né? Se a pessoa vai no horário do trabalho, declaração, atestado, relatório psicológico, tem escola que pede. Então, qualquer tipo de documento que saia lá da clínica, eu reviso se o psicólogo se sentir à vontade, porque tem uma conversa, então, assim, todo psicólogo que entra eu já conversei, então, se tiver alguma dúvida de estrutura, eu montei um manual, então, assim, ele já tem bicola, né? Ele já tem a estrutura, essa declaração e tudo, mas eu sei que não é todo mundo que faz isso. E se eles quiserem também, eu dou uma revisada antes, né? Mas, e prontuário é direito do paciente. Então, por exemplo, o paciente está fazendo terapia com você e quer mudar de clínica por algum motivo, ele pode pedir, é direito dele. E nisso a gente tem que fornecer, mas tem que ficar uma cópia na clínica também. Documento que saia, né? Então, todo documento que sai precisa ter uma cópia também na clínica. Precisa. E aí o técnico precisa ter um lugar para guardar esses documentos de acesso só dele e tem que lacrar tudo, né? Porque quando o conselho vai no consultório, na clínica e tudo, e de repente vai fazer a visita, eles olham principalmente isso. E Mari, uma curiosidade agora, né, em relação, não sei se você vai conseguir me responder, em relação a guardar esse material. Eu sei que muitas coisas podem ser guardadas virtualmente hoje, né? Então, por exemplo, a Clips mesmo, o prontuário é eletrônico, tem um sistema, né? Esse prontuário desses psicólogos, desses pacientes, podem ser feitos pelo computador, por exemplo, e eles têm que necessariamente armazenar na clínica, ou ele tem esse arquivo só na casa dele? Como é que funciona o armazenamento virtual mesmo desses documentos? Então, foi o que a gente teve problema agora com a pandemia. Porque a gente está, lá na clínica, a gente está oferecendo o serviço online, né? Terapia online. Então, fiquei doidinha, porque eu falei, como que eu vou saber que esses psicólogos estão fazendo o prontuário? Porque ainda tem isso, Ângela, às vezes umas coisas meio óbvias assim, tem gente que esquece, às vezes formou, foi trabalhar em outra coisa e agora tá na clínica. Aí a gente tem que lembrar essas coisinhas pequenas, olha, você já fez prontuário? Às vezes, fiz, mas fiz no Google Drive. Não, você tem que deixar aqui no Consiste também, que a gente usa no caso no Consiste, né, lá também. Então, assim, o Consiste, que é o que eu uso nas duas clínicas que eu trabalho, você consegue, se algum paciente pedir, imprimir isso. Então, ele fica, tipo, essas coisas técnicas eu não vou falar, que eu posso ficar armazenado em algum lugar que a gente consegue depois, né? Mas agora, por exemplo, na pandemia, eu pedi para todo mundo continuar fazendo em casa da forma que achar melhor, ou escrito, ou no Google Drive, por exemplo. Mas um dia, pelo menos na semana, vai lá na clínica e passa tudo para o Consiste. Interessante. E aí, Mari, uma outra curiosidade, né? Eu não sei se vocês já estão fazendo avaliação psicológica na clínica, mas se não também, não, né? Não, a gente vai ter aula com você primeiro. Então, vamos lá. Mas assim, aí, por exemplo, na questão do armazenamento de uma avaliação, né? Porque eu me questionei durante muito tempo quando atendi em clínica era o seguinte: não tinha um lugar que eu, Ângela, pudesse ter acesso apenas ao material que eu apliquei, folhas de resposta e tudo mais. Então, o que eu fiz lá na clínica?
para armazenar o resultado, que seria um relatório, né? Eu consegui imprimir, escrevi tudo mais, a gente digitalizou e colocou no Consiste. Mas aí eu me pergunto assim, numa clínica pequena, né? Talvez exista a possibilidade de também guardar esse material na própria clínica, porque acaba que eu guardo ou no meu consultório, que eu tenho um armário com chave, ou então na minha casa mesmo, que eu sei que só eu tenho acesso. Porque uma coisa é o relatório, outra coisa são as folhas de resposta, né, dos testes. Então é uma curiosidade que eu tenho, assim, de como fica uma clínica grande. É, é porque antes lá não tinha isso. É, eu te juro que eu não sei o que a responsável técnica fazia nesse sentido, mas eu saía com um relatório para casa. Assim, ou eu tinha guardado no meu e-mail, né? Ou nem imprimia outra cópia, né? Ficava no meu e-mail e eu entregava para o paciente. Então, assim, é por isso que eu falei no começo, assim, infelizmente, pelo menos aqui em Brasília, que eu sei que aqui no seu Instagram tem pessoas de outro. As clínicas, o responsável técnico não faz nada. Então, às vezes é só um nome, é só uma assinatura. E na resolução, assim, tem escrito que as questões éticas, o que cada um faz no seu consultório, por exemplo, eu não sou responsável. Mas vamos supor que tem alguma denúncia, algum psicólogo lá da minha clínica, né, faz alguma coisa errada, alguém denuncia, eles vão ligar para mim. Eu tenho que provar que não foi negligência minha. Então, se sai um relatório errado, eles vão para cima de mim. Mas por que você não orientou? Você tinha que orientar, que o relatório é assim, assim, assado. Então, eu me perdi na sua pergunta. O que você tinha falado? De como armazenar, né? Não, agora eu lembrei. Então, como não tinha nada, eu fiz um armário lá, mas tá tudo muito novo, essa coisa de tecnologia e tudo. E eu sei que é muito papel, mas são 5 anos, tem que guardar, mas eu acho que é importante, sim. Tem muita gente que pede também para imprimir, né? Tirando o prontuário que a gente tem que fazer toda semana, que aí realmente a internet ajuda nisso. Relatório, teste, quando a gente começar a fazer, eu quero que esteja tudo lá. Bacana. Mas repetindo, é meu isso, né? Certo. Mari, fizeram uma pergunta que eu acho importante falar, né? Que falaram assim, não entendi essa parte do prontuário. Tem que passar para a clínica? A pergunta da pessoa é, isso não quebra o sigilo do paciente com o terapeuta? E aí explica pra gente como que funciona esse prontuário, porque como cada um vai montar o seu prontuário, existe um padrão da clínica, o CRP fala algo sobre isso, em que momento manter esse sigilo do paciente ou não, né? Como é que fica a relação profissional, clínica e paciente? Então, é obrigatório todo psicólogo que está na clínica fazer prontuário. Isso está em resolução do Conselho Federal. Só que no próprio conselho diz que você tem que ser o mais breve possível. Então, assim, quando a gente está na faculdade, eu lembro que a gente fazia folhas e folhas né, de relatório. Não precisa disso, tá? Então, assim, são coisas de 2 a 3 linhas, é para você falar que ele veio, se achar conveniente, qual técnica que você usou, e a evolução, né? Então, assim, é uma síntese mesmo, assim. Tudo que você acha, tá no computador, às vezes estou com medo de psiquiatra olhar, vai que isso vaza. Você pode fazer no seu, entendeu? Você pode ter registros seus na sua casa, isso não está errado, mas pelo menos alguma coisa que comprove. Caso esse paciente precise, é direito dele, que ele foi lá tal dia, que vocês fizeram uma sessão de 40 minutos, que fez alguma técnica que você acha importante.
Então, eu sei que tem algumas coisas que é melhor a gente até não escrever, mas pelo menos algum registro de sessão tem que ter. E é importante, né, falar para essa pessoa que perguntou, né, que veio com essa angústia da quebra do sigilo, na verdade, você manter um prontuário também é um documento jurídico também, porque se o paciente quer provar algo, por exemplo, não, eu estive lá naquele horário, ou então ele fale que estava em terapia e no prontuário não Exatamente. tinha, né? A gente pega uma coisa muito cabulosa, assim, vai lá e fez algo errado para a lei, né? Foi lá e roubou, matou alguém naquele horário. Aí ele vai tentar usar como álibi, não fui eu porque eu estava na minha terapia, mas peraí, vamos ver esse prontuário. Não está registrado aqui. Então também é um respaldar o próprio profissional em relação a esses pacientes, né? Que é uma coisa que eu tinha problema na clínica, porque às vezes a pessoa pediu atestado para o dia inteiro. E aí eu usei esse exemplo que você usou. Eu falei, gente, foi bem extremista. Vai que essa pessoa sai daqui e mata alguém. Né? Então, se a gente dá um atestado. Agora sim. E, gente, é só assim, esse foi um exemplo extremista para a gente entender a importância do documento, não que isso vá acontecer, né? Pode acontecer como não pode, isso é imprevisível, né? Eu também já passava muito isso e várias vezes dei atestado assim pro dia todo, porque você fica, tadinho do paciente, né? Deixa eu ajudar esse paciente. Mas espera aí, eu só atendi ele 50 minutos, uma hora. E aí eu tô dando um álibi de algo, assim, não fiquei o dia inteiro com ele, né? Então também tô mentindo, e isso não é ético. Então a gente tem que ser bem chato nesse. Então eu até penso assim, como uma função desse responsável técnico, é até certa obsessividade mesmo em seguir as regras e as leis, né? Eu falo que é gostar muito de lidar com gente, né? Porque além de lidar com os pacientes, eu tenho que lidar com. E olha que a minha clínica é pequena, né? Assim, com mais 4 psicólogos que usam a abordagem deles, tem a forma deles de lidar. Às vezes a gente tem esse tipo de discussão, assim, mas vai cobrar, porque a gente cobra pelo relatório, né? Dependendo. Vai cobrar o relatório, Mariana, mas ele tá na pandemia, tá apertado e não sei o quê. Então, assim, tem algumas coisas que, querendo ou não, tem que ter essa pessoa meio chata para falar, não, mas vai cobrar, porque a gente teve problema já. Ou não, tipo, ó, não, dá para fazer um preço mais baixo, não tem problema. É uma coisa que eu lembrei quando você me chamou para live foi que quando eu tinha menos de um ano de clínica, e eu acho esse exemplo muito bom, assim, para as pessoas entenderem. Me pediram um relatório, porque quando agora a Gol e a TAM estão deixando também, mas na época os Estados Unidos já tinham deixado. Se você explica que tem ansiedade, tem algum transtorno de ansiedade e que seu cachorro de alguma forma te acalma, né? Igual tem os cegos, né, que podem levar o cachorro e tudo. Então, que tem uma dependência, às vezes, com a ansiedade e o cachorro, você pode levar ele com você, né? Lá na parte de cima do avião. Se for um pequenininho, ele vai no seu colo. Se for um maior, você tem que pagar, acho que é 50% de uma passagem. E aí, a pessoa chegou no consultório, já estava comigo há um tempo, falou, Mariana, eu preciso disso. Eu preciso desse atestado, você tem que fazer. A minha irmã mora nos Estados Unidos e conseguiu com o psicólogo dela. Ângela, eu liguei para todo mundo, assim, né, do pessoal que formou com a gente. E, Mariana, que atestado de cachorro é esse? Ninguém sabia. Liguei para professor nosso. O Serginho até brincou comigo. Ainda, nossa, em menos de um ano você está fazendo mais relatório do que eu em 10 mil anos. E aí eu tive que conversar com o psicólogo dela, tinha uma irmã, né, que já tinha o laudo lá dos Estados Unidos, conversar em inglês com esse psicólogo para entender como. Travou, Mari.
Vou... Vou... Se eu trocar a minha internet, eu vou sair Vai não, daqui? Como pode, que pode faz? mudar, fica à vontade. Não? Então, peraí, deixa eu mudar. Tá bom. Esperar a Mari voltar. Ahn, Pessoal, só para complementar, a gente estava falando de prontuário, né? A Jennifer perguntou. Mari, eu vou só concluir aqui a questão do prontuário para a gente poder continuar, porque você voltou. Mas eu só queria tranquilizar, só para pontuar uma coisa da questão do prontuário, que uma coisa é o prontuário que você coloca na clínica, especificando se alguém veio, Ah, e outra coisa é o prontuário que você escreve com mais detalhamento para você estudar o caso, tá. né? Então você não precisa mostrar isso, né? Então ter o seu arquivo ali é importante. Só queria arrematar porque depois a gente vai entrar em outras coisas. Então continue. Aí você estava falando que você teve que conversar em inglês com um psicólogo para entender essa demanda, né? Uhum, tá. Para entender o que que ele tinha avaliado para fazer, ele me mandou o atestado também, só que tinha coisas super técnicas que eu não sabia traduzir direito pro, né? E liguei para a Gol e para a TAM para entender se era só o meu CRP servia, se ela tinha que ir com um médico, né? Às vezes um psiquiatra e tal. E aí que eu acho importante, por isso que eu quis ser tão ativa lá na clínica, porque se tem, vira e mexe, o pessoal lá vai e bate na minha porta. E aí, esse relatório, o que que eu faço? Né? Pode ser assim, pode ser assado, pode ser em formato de relatório, pode ser só uma declaração, pode ser texto corrido, né? Porque por mais que tenha a resolução, as pessoas ficam na dúvida na hora da prática. Né? O que que eu posso escrever, o que que eu não posso escrever. Então, aproveitando aí a questão do prontuário, né, às vezes a gente chega na clínica pensando o que que eu posso escrever, o que que eu não posso. Né? Então, é uma coisa mais resumida o que fica lá na clínica. Né? É um registro de sessão mesmo. Né? Mari, uma Mostrar que pessoa ele tinha falado aqui, esteve né? O na Thiago clínica falou, eu naquele vejo dia, que teve muitos a lugares que só tem o sessão e técnico para dizer que tem. E meio cada breve psicólogo faz os mesmo o seus que que vocês atendimentos e os fizeram. relatórios sozinho, né? Então é legal você trazer isso porque também vai do perfil de profissional, de responsável técnico que você quer ser. E aí uma E a liberdade que a clínica te dá, assim, os meus gestores Uhum. me dão E essa aí uma liberdade curiosidade também. Eu assim acho bem legal a gente prática, né? falar isso. Quando você vai numa clínica e Porque você vai atende ter por gestor que às convênio, vezes vai falar, para que é o que você está responsável fazendo isso tudo? técnico que assina a Né? guia ou cada psicólogo assina a sua guia? Como é que fica essa parte do convênio? Tá. É, o responsável técnico, ele só vai assinar a guia dos seus atendimentos. Cada psicólogo da clínica assina a sua guia. O que acontece às vezes assim algum relatório que alguns convênios pedem, alguma solicitação, que aí o responsável E aí a técnico Jennifer perguntou assina aqui, eu tenho uma junto, dúvida. O relatório mas que o não paciente assina pode ter sozinho. acesso e o da clínica, é o Mas da a guia não, clínica a ou o que guia a cada um psicóloga assina a escreve sua. mais detalhadamente? Tá, de novo. Tá. O relatório que o paciente pode ter vai ser esse relatório sintetizado que a clínica dá, Repete ou o que eu paciente me também pode ter perdi. acesso a esses Se eu prontuários mais detalhados que a gente faça que estejam arquivados em casa, por exemplo. Tá, não, o paciente, ele tem direito. Se ele tiver, né, querendo mudar de clínica ou de psicólogo, ele pode te pedir um relatório
que aí você faz, resumido, dentro das normas dos conselhos e tudo. E aí, nesse relatório, você pode escrever tudo, quanto tempo passou contigo, qual que foi a abordagem, qual que foi a evolução, qual que é a demanda. E ele pode também o prontuário, pode pedir o prontuário. E aí, só o prontuário da clínica, só os registros de sessão da clínica. Se você faz alguma coisa num caderninho, no Google Drive, aí é seu. Às vezes o paciente nem fica sabendo desse nosso registro, né? Então Eu ele acho que tem isso, direito assim, até ao alivia o prontuário e ele profissional, pode né? pedir um Porque laudo ou um tem coisas que a gente relatório, faz de que aí associação você livre ali, ou senta e alguma coisa de faz. técnica que você anota para pensar um pouco depois e o paciente ter acesso, o quanto isso pode ser até ruim para essa relação, mesmo que essa relação vai terminar ali, ele vai mudar de clínica, né? Às vezes a gente também escreve umas coisas mais, não é brutas, né? Mas é mais literal. E aí, se o paciente lê aquilo, pode ser que seja. Uhum. Mas do nosso jeito também, né? Às vezes num linguajar mais nosso, né? Às vezes para a gente entender, para a gente pensar. Então isso fica. Eu mesma, assim, eu faço um caderno. Então eu brinco, assim, se o paciente pegar esse caderno, vai ficar com raiva, né? Mas o que eles têm direito é isso, é o prontuário da clínica, né? Ou do seu consultório. E um relatório, ele pode pedir, olha, você, né, você faz um relatório para eu levar para outra psicóloga. Eu já tive paciente que mudou de cidade, né? Então, assim, você pode mandar, né, um relatório por e-mail e tal. Outra coisa, aí eu costumo não mandar por e-mail, porque aí eu gosto de lacrar, que é uma coisa que o conselho me orientou também. Mesmo a pessoa mudando de cidade, eu falei, não, na sua última sessão eu te dou um relatório, aí ele lacra para o paciente, às vezes, não ter um acesso. Você falou coisa de convênio. Tem coisa de convênio que são perguntas técnicas e que eles também pedem para esse questionário ir lacrado. Então, o paciente, teoricamente, não pode abrir. A gente espera que quando E chega Mari, até o isso me convênio traz a esteja importância da gente entender o lacrado, nosso código de né? ética, Então, né? a Porque quando eu nossa estava na parte a gente tem que graduação, fazer. A gente é tem que muito lacrar nova, esses né? 18 anos, documentos, fica, ai, que coisa né? chata, lei, norma, não entendo nada disso, é chato ler isso. Mas o quanto depois, na prática, a gente precisa se respaldar em alguma coisa. Então, tanto de psicólogo que vem me perguntar na parte de avaliação psicológica, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Esse caso que você trouxe dessa ansiedade de poder levar o cachorro ou um gato no avião, eu também já tive essa experiência, só que eu fiquei perdidíssima, né? Diferente de você, eu acabei não correndo atrás. Só falei para a pessoa, olha, não faço, até porque eu me senti coagida pelo paciente, porque veio de uma forma assim, Ângela, eu preciso, você tem que salvar minha vida, entendeu? Aí eu me senti meio assim, não tô afim de pegar esse caso, passei pra frente. Aí você sempre tem um amigo que você manda os pepinos, né? Mandou piscina. Mas eu, nesse caso, assim, para você ver que a dependência era tão grande que ela levava o cachorro pro consultório. Então, assim, eu já acompanhava essa dependência. Eu não tive medo de fazer. Eu só falei assim, eu acho que eu vou fazer, mas não funciona aqui para o Brasil, né? E ela até me ajudou nessa parte também. Ela, não, vou ligar na Gol, vou ligar na TAM e tal. O psicólogo lá, né, do, do lugar dos Estados Unidos que a irmã dela morava, foi muito legal comigo também, né? Mandou o dele, mandou por e-mail, então, né? Então, a gente conversou bastante e aí eu já peguei outra vez esse outro paciente querendo e aí eu já fiz numa boa, assim. O meu problema foi mais de regra mesmo, assim, o que que eu tenho que escrever, o que que eu tenho que avaliar,
Porque isso eu nunca tive medo de falar bem assim, olha, não, você não precisa do cachorro com você, né? Por exemplo. Que às vezes é o que o pessoal me procura, às vezes na sala também. Ah, Mariana, não quero dar esse relatório porque eu acho que o paciente vai ficar com raiva, porque eu não concordo com esse relatório. Às vezes da cirurgia bariátrica, né? Ah, vou dar negativa, não acho que ele está pronto para fazer. E aí eu falo, você tem todo o direito, você quer, né? A pessoa tá pedindo e a clínica tá com você, assim. E eu te juro que eu senti muita falta disso, de alguém virar para mim e falar, Mariana, pode fazer que eu tô junto. Então é isso que eu tento fazer lá na clínica, né? Tipo, olha, eu tô junto, se achar ruim, pode falar comigo, pode falar que pode falar comigo, né, com a responsável técnica e tal, porque é muito importante pra gente. É um documento com o seu CRP que tá saindo. É o que eu falo muito com eles, olha, não, meu CRP não é obrigatório de ir no seu relatório. Então vai ir com o seu. Então pensa o que você está fazendo, pensa o que você está escrevendo. Não faz isso depois, porque tem paciente que é muito assim, ah, vou ficar aqui embaixo, tá esperando. Não, você não vai ficar. Você vai pegar na outra semana. Não vou fazer uma coisa rápida, né? Então, e isso a gente não tem muito isso como orientação. Se uma pessoa chega numa clínica com 30 psicólogos, ninguém vai atrás de você. Você entra no consultório e você faz o que bem entende. A gente tem essa liberdade, né? Você Legal você sabe falar muito isso, bem. porque eu, em vários E momentos, me aí senti acaba sozinha, assim, de não ter acontecendo experiência. E que a gente clínica, vê como muito são muitas psicólogo demandas fazendo muita diferentes, coisa errada, vem muitos né? tipos de relatórios diferentes que você fala, meu Deus, o que que eu posso fazer, o que eu posso não fazer, né? E aí, Mari, uma pessoa falou assim, ó, eu pedi para minha psicóloga o relatório das minhas sessões. E ela não quis me dar, dizendo que o novo profissional pode ter um olhar diferente por conta do relatório. Aí ela perguntou assim, isso também pode acontecer? Então, no caso, o que ela pode negar é o relatório, né? Então, assim, é aquele relatório que a gente falou que a pessoa pode fazer. Agora, o prontuário, ela não pode negar. Então, assim, esse resumão, né? Vamos dizer assim, o relatório psicológico, que às vezes o outro, só com isso já tá bom, né? Só pegar um relatório e ver quanto tempo você ficou com a pessoa e tudo. Isso o psicólogo tem a liberdade de falar, olha, não acho legal. Às vezes, sei lá, eu sou comportamental, a pessoa vai para psicanálise. Eu posso falar, olha, não vai ter nada a Mari, agora ver, mudando um a pouquinho o foco, abordagem é né? muito Nossa, já passou tão diferente, tal. rápido, Mas o faltam 9 minutos, de prontuário acordo com o meu, é direito do paciente. O com prontuário o, ela tem que o meu entregar. relógio aqui. Ela chegou a concluir que isso foi o prontuário, confundiu o nome. Aí tem que ver também as nomenclaturas, né? Porque relatório é É uma muita coisa, coisa. laudo é outra coisa, atestado é outra coisa e prontuário é outra coisa. Exatamente. Exatamente. O prontuário, isso também, assim, prontuário médico, né? Prontuários a gente é obrigado a dar. Tem que imprimir e dar. Agora, um relatório, E aí, às Mari, vezes além tem do gente que prontuário, por pede, né? Um exemplo, aquele relatório de relatório que você falou que alta. ele pode dar no lugar do Aí prontuário, o é um psicólogo resumão, por pode exemplo. falar que não está Fulano de confortável de tal fazer. apareceu de tal a tal dia, né? Fez terapia comigo nesse período, trabalhamos questões relacionadas à ansiedade e pronto. Sobre a abordagem tal, quantos meses, demanda, evolução e também o que que falta trabalhar ainda, se o psicólogo acha, né? Tipo, olha,
é bom ver tal ponto, a gente parou aqui, é melhor continuar dessa forma, né? Com criança a gente vê muito isso, né? Às vezes por algum motivo a criança vai ter que mudar, mudou de plano de saúde, né? Então, e às vezes a clínica não aceita o convênio, né? E tal. E aí é legal fazer esses relatórios, né? Pro psicólogo, às vezes, E aí a gente dali esbarra muito na partir forma como cada para um vai trabalhar e na sua já abordagem, não né? ter que ver algumas Mari, coisas, e uma né? Partir curiosidade do que eu ponto tenho: que o já estava responsável o outro técnico é psicólogo, né? remunerado por esse tipo de trabalho ou não? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade grande. Sim. É. Então, quando você falou para a gente falar sobre isso, eu dei uma pesquisada. No meu caso, eu sou remunerada, mas pelo que eu vi, não é obrigatório. Então, nem todo mundo que às vezes possa receber esse convite vai ser, entendeu? No meu caso, eu tenho uma porcentagem Ah, interessante, maior do porque que uma os vez outros um psicólogo me psicólogos, falou isso mesmo, assim, trabalhava mas muito não tempo é numa obrigatório. clínica, Então, pode ser que aí você viram, né, seja ele já estava lá há convidado muito e tempo, não convidaram ele receba viu por que não era isso. remunerado, aí ele não quis. Aí eu fiquei pensando, né, mas pô, como assim, né? Tanta responsabilidade não é remunerado? Acho que na lógica seria justo, né? Não, e é você pensar não só por você, você pensar pela equipe inteira, né? Então, um exemplo agora atual, quando a gente teve essa questão da pandemia e a gente fechou e ficou no online, quando a gente foi voltar para o presencial, eu, com a recepção, que me ajuda muito, entrei em contato com cada paciente da clínica, não só os meus. Então, assim, só eu tenho 40. Então, cada psicólogo tem por aí também uns 20. Então, eu liguei, ou mandei mensagem perguntando: você quer voltar? Você tá com medo? Você quer continuar no online? Você quer o presencial ou você quer dar um tempo de terapia, né? Então, eu fiz esse levantamento e aí a gente conseguiu fazer do jeito que a gente tá. A gente tá uns dias online e a gente tá alguns dias, a gente abriu para o presencial. Então, assim, é muito trabalho. Esse dia mesmo eu fiquei na clínica até 11 horas da noite. Então, mas é uma questão de gestão, assim, né? Quando eu fui convidada, já me ofereceram isso, mas realmente tem muita pouca coisa antes, assim, para você ter noção, o que me ajudou muito, que eu quero muito falar, foi o Conselho Regional de São Paulo, assim, que eles têm algumas coisas assim no site deles e tal, e sobre responsável técnico, mas não é obrigatório ter uma remuneração diferente. Então, pode surgir de alguém pegar esse trabalho a mais e não receber por isso. Eu acho que é por isso que tem tantos que não fazem nada. Tem muito responsável E Mari, técnico que não então, faz se você pudesse nada, resumir assim, nada, quais nada. dificuldades você acha Assim, que você né? Que a passa gente nem ou fica sabendo passou que tem para estar onde responsável você está técnico hoje, na como clínica. responsável técnica? Tá. Eu acho que eu passei de questão de referência, né, de ter material, de saber o que fazer, o que é dever meu, o que não é. Eu tive essa dificuldade, igual eu falei agora no online, porque é difícil lidar com pessoas, Angela. Assim, cada psicólogo tem uma liberdade e às vezes estava em outra clínica que ninguém estava lá no pé, né? Então, às vezes, ter um pouco de paciência também, explicar a importância de sair um documento certinho,
né? Confiar na equipe, porque vai ter paciente para reclamar, vai ter paciente para falar, olha, não gostei desse psicólogo, esse psicólogo foi totalmente horrível para mim e demite ele. Já aconteceu. E da gente ter que conversar para o psicólogo, confiar e falar, não, eu sei que ele foi ético, né? Às vezes não combinou com a sua forma, com a sua expectativa, o que você está esperando da terapia também, né? Então, eu vejo essa dificuldade que a gente, como psicóloga, a gente já tem às vezes com o paciente, né? De lidar com pessoas e ter a referência. Tem muita pouca coisa. E eu queria dizer assim, se você não é responsável técnico, procure o seu responsável técnico e cobre, assim, porque essa pessoa tá lá para ajudar. Então, se você mal entrou numa clínica, você tá, né, formou agora e tudo, pergunta mesmo, tipo, quem que é o responsável técnico dessa clínica? E faça ele trabalhar, porque ele tá ali para isso, ele se comprometeu para isso, é o nome dele que tá no conselho, né? E a gente tem tudo para fazer, assim. Eu brinco muito porque é o meu jeito, né? Eu gosto, né? Eu quero fazer igual eu já conversei com você, quero fazer curso lá, né? Quero dar instrumento para os psicólogos, quero participar junto, tiro dúvida, então, eu acho bem bacana, né? Mas tem muito Nossa, responsável exatamente, né? técnico que eu sei Não que tem não faz material tudo. teórico, não se fala sobre isso, né? Pego de E às surpresa, vezes acho não que faz tem, é nem só por um nome ali. maldade, tá? É porque E nem Mari, eu sabe que queria tem que te fazer. agradecer por você ter vindo, né? Já tá até chegando ao fim da nossa live. Aí alguém perguntou que toda química precisa, toda clínica, né, É, precisa de um psicólogo técnico? tá. Sim, toda clínica de médio a grande porte é obrigatório. Então, o E nome Mari, de eu queria alguém falar o vai quanto eu estar te lá. admiro, porque Pode quando ser que a você me pessoa chamou não para se dar um apresenta, curso, né, como né, eu responsável falei assim, técnico gente, para quem que chega, mas tem que sensibilidade, ter, é porque quando você obrigatório. entra numa clínica, você vai para o seu consultório, fica ali quietinho, atende seus pacientes, às vezes não conhece os outros profissionais, você não é incentivado a se instrumentalizar. Então, acho que você comprou a causa como uma empresa mesmo, sabe a empresa que pensa na carreira, na melhora do profissional? Então, possibilitar essas coisas pouquíssimas pessoas gostam e fazem, né, dentro das clínicas. Sim. Eu acho muito importante, assim, igual você falou, tem alguns estudantes aqui, né, no seu perfil e tudo. A gente sai muito perdido. Na faculdade não fala de responsabilidade técnica, não fala como você abrir uma clínica. Então, às vezes a gente aceita algumas coisas das clínicas que é errado. Mal a gente começa a atender, começa esse negócio de me dá um Mari, relatório, 50 né? A gente segundos. toda hora tem alguém pedindo algum Obrigada documento por ter pra gente. vindo. Tem Depois gente que procura o a gente psicólogo só pode, por conta disso, vamos pensar em fazer uma né? live depois sobre documentos, se Então, eu você se acho bem interessar. importante. Não, mas obrigada, viu, pelo convite. Tchau, obrigada.